Olá, bom dia, graça e paz. Gênesis capítulo 9. Louvado seja Deus. A aliança de Deus com Noé. Noé pronuncia a bênção e a maldição. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comerás. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, e de todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Amém? Deus aqui, ele vai trazer bênçãos, vai dar ordenanças, e a ordenança é: domine a terra, se multiplique e encha a terra. A mesma coisa que ele falou para Adão e Eva. Amém? Deus está aqui falando para Noé, está fazendo uma aliança com Noé, mas ele vai falar sobre a corresponsabilidade do homem pelo homem. Ele diz que aquele que derramar o sangue de um outro homem, o seu sangue será derramado. Porque a violência tinha se multiplicado demais. Os homens, como a gente viu, né, o próprio Lameque matou 2 pessoas. Então é muito importante nós termos cuidado. Amém? E Deus está trazendo aqui orientações novamente para que haja uma multiplicação, mas também para que eles possam guardar uns aos outros. Então Deus vai responsabilizar o homem pelo homem. Por quê? Existe valor no ser humano e a vida é sagrada. A vida foi dada ao homem por Deus. O ser humano foi criado à imagem de Deus e segundo a semelhança de Deus. O homem era a criação única, espiritual, imortal, inteligente de Deus. Desta forma, Deus ordena: não matarás. Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Tirar a vida humana significa um assalto à imagem de Deus neste ser humano. A vida humana deve ser respeitada e reverenciada. A vida, mesmo a vida pré-natal, é sempre um milagre e ninguém deve pensar que tem o direito de derramar o sangue de um ser humano inocente. O verbo requerer, em Gênesis 9:5, indica que Deus está fazendo mais do que simplesmente estabelecer uma regra. Ele estava dizendo que ele de fato perseguirá ou buscará a vida de alguém em pagamento pela vida inocente que foi tirada. Que nenhum desrespeito pela vida venha tomar conta das mentes das pessoas. Proclamemos o valor e a santidade da vida. Amém? É muito importante nós entendermos isso. Mas também Deus vai trazer orientações. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saírem da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem haverá mais dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é pai de Canaã.
são eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Amém? Eis que estabeleço a minha aliança convosco. A primeira das 5 alianças do Antigo Testamento entre Deus e os homens. Esta foi uma promessa incondicional a todos os seres viventes de que Deus nunca mais destruiria a terra por intermédio da água. As alianças bíblicas normalmente incluem os seguintes elementos: o sacrifício pactual, com derramamento de sangue, a refeição pactual, o estabelecimento final da aliança e o sinal da aliança. Neste caso, o arco nas nuvens, aparentemente um fenômeno novo da natureza. Então é muito importante nós atentarmos que existem esses detalhes quando Deus faz uma aliança, né? Por isso que é necessário o derramamento de sangue. E hoje nós desfrutamos de uma aliança que foi feita nova porque o sangue de Jesus, ele foi derramado. Amém? Existe também a refeição pactual. A ceia do Senhor é essa refeição pactual, onde nós comemos da carne e do sangue de Jesus, o pão e o vinho, que simbolizam e representam o seu corpo, falando deste pacto, falando desta aliança. Amém? E também o estabelecimento final da aliança, o sinal da aliança. Amém? Nós vamos ver isso mais para frente, quando nós vamos falar a respeito da lei, que o sinal também existia da aliança com Abraão, que tinha a circuncisão. Amém? E muitas outras coisas. Mas vamos continuar aqui na nossa leitura. Diz aqui, versículo 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fez-lhe saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os ombros, e ambos, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a visse. Despertando Noé do seu vinho, soube que o filho mais novo fizera, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite eles na terra, nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu 350 anos. Todos os dias da vida de Noé foram 950 anos e morreu. Olha que coisa interessante aqui. Aqui vem falando sobre o princípio de autoridade. Deus delega a autoridade e aquela autoridade delegada vai exercer também autoridade sobre as demais pessoas. Aqui o pai e 3 filhos. O pai planta uma vinha, colhe a uva, faz um vinho, bebe do vinho, se embriaga, fica nu na sua tenda. O filho mais novo, ao ver aquilo, descobre a nudez do pai. O que é isso? Ele não está levando em conta a autoridade de Deus que foi delegada ao seu pai. Desmerece, ri daquilo. Fora isso, ainda conta, expõe a nudez do seu pai aos seus irmãos. Um ato que é, vamos dizer assim, horrendo aos olhos de Deus. Amém? O insubmisso, aquele que gosta de descobrir a nudez das autoridades, aquele que não tem respeito pelas autoridades. Isto é muito perigoso. Nós vamos ver no contexto da leitura e durante a leitura que nós vamos fazer como é perigoso esse espírito de insubmissão. Amém? De falta de respeito para com as autoridades constituídas. Já os outros 2 irmãos, não. Sem Jafé, eles respeitam a nudez do pai. Eles vêm de costa com a capa, cobre a nudez do pai. E é interessante, quando o pai acorda, ele vai proferir maldição sobre o filho que foi insubmisso e vai proferir bênção sobre os filhos que foram submissos. Submissão é uma grande bênção. Amém? Insubmissão vai atrair a maldição para a vida daquele que é insubmisso. Então, lembre-se, insubmissão ou submissão são atitudes do coração e não simples comportamentos. Por isso nós precisamos tratar com o nosso coração. Precisamos ser submissos às autoridades delegadas.
precisamos ter respeito às autoridades delegadas. Porque quando nós nos submetemos e respeitamos as autoridades delegadas, nós estamos nos submetendo e respeitando aquele que delegou a autoridade, aquela autoridade, que foi o próprio Deus. Então aprenda a desenvolver submissão, que é uma atitude do coração. Obediência é um comportamento. Tem muita gente que é obediente, porém com um coração insubmisso. Amém? Você pode ser submisso e ainda desobedecer. É algo que nós vamos ver na Bíblia toda, e aqui nós vemos encerrando um capítulo na vida de mais um grande homem de Deus chamado Noé. Viveu 950 anos, gerou filhos e filhas e morreu. Amém? No próximo capítulo nós vamos ver a respeito dos descendentes dos filhos de Noé e vamos ver a constituição das nações sobre a terra. Que Deus abençoe vocês, fiquem em paz. Hoje à noite nós temos o nosso culto doméstico. Se puder acompanhar, às 19h30, aqui da nossa casa. Você pode participar direto do conforto da sua casa, na frente do seu equipamento móvel. Amém? Seja tablet, celular ou até mesmo da sua TV. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço e tenha um bom dia.